Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui ao vídeo, né, de gravação da aula sobre as armadilhas da pauta e da agenda, tá? Essa é nosso segundo encontro em que a gente vai conversar um pouco a respeito de como o jornalismo ele tem se pautado nos dias de hoje em função da agenda cultural, tá? Então eu vou, antes de mais nada, fazer uma exposição aqui em que eu vou discorrer sobre esse tema, mas antes eu vou dar uma abordada sobre a indústria cultural, a cultura mundo, dois conceitos bastante importantes, teóricos, mas acho que ajuda a gente a se colocar e entender o contexto da discussão da aula de maneira geral. Depois nós voltamos e a gente se encontra para fazer a aula prática, né, que a gente vai ter um encontro, que a gente vai conversar no Zoom, tirar dúvidas, e em seguida a gente vai fazer um exercício prático que eu acho que, se tudo der certo, vai ser bem legal. Espero que a gente funcione, que aí depois a gente vai dar um bom feedback em cima disso, tá bom? Então, a partir de agora eu vou começar a fazer a discussão sobre o tema, né, a exposição do tema. A gente vai fazer agora, neste segundo encontro, uma preliminar falando sobre a questão da indústria cultural até a cultura mundo, dois conceitos. Um é da Escola de Frankfurt e o outro é de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, tá? Então, o que eu vou começar agora é fazendo uma breve introdução sobre a indústria cultural, que é a Escola de Frankfurt. Alguns de vocês já devem conhecer, então eu peço desculpas se eu for repetitivo um pouco em cima disso, mas eu queria só dar um parâmetro inicial. Em 1923 a gente tem o marco, que é a criação do Instituto de Pesquisa Social, que deu origem à Escola de Frankfurt, tá? Os grandes expoentes da Escola de Frankfurt foram Horkheim e Adorno, mas tiveram também outros grandes nomes, como Marcuse, Benjamin, Walter Benjamin, tá? Eles, que se a gente pudesse unificar e discutir em cima dos modos operantes da Escola de Frankfurt, é que eles eram críticos aos ideais iluministas, ao totalitarismo vigente e à cultura de massa. Eles tinham uma percepção diferenciada em relação a como a cultura estava avançando no mundo, tá? Isso é importante para a gente pensar a partir do contexto em que eles estavam discutindo isso. A gente estava falando dentro de uma ascensão do totalitarismo na Europa, em que a gente ouvia o fascismo e o nazismo tomando conta, né, de todo o continente, do velho continente, do continente europeu. Então havia um grande risco, né? O que acaba acontecendo? Horkheim e Adorno vão para os Estados Unidos, tá? E lá eles vão começar a discutir e poder produzir seus estudos em cima da cultura, tá? Eles se focaram muito, a Escola de Frankfurt, na ideia de trabalhar a cultura. Foi então a partir desse contexto que a Escola de Frankfurt conseguiu trabalhar. A gente já estava imerso na Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, embora tenha trazido grandes progressos para a humanidade, a gente estava discutindo também que ela também trouxe algumas discussões mais complexas, além das questões políticas, que eram questões que começavam a perpassar não só o mundo político, mas também o uso econômico, cultural, social. E a Escola de Frankfurt se propôs a discutir isso. Eles viam, uma das discussões que eles colocam era a questão dos riscos do avanço científico e tecnológico feito sem reflexão. Em que sentido? Ok, é bacana, é interessante que esses avanços estejam acontecendo, mas será que eles não estão sendo utilizados para uma causa da qual as pessoas não estão compreendendo? Para isso, a gente utiliza um dos instrumentos que Horkheim dizia, era a questão da razão instrumental, que a gente chama, né? Ele chamava, né? E que era uma crítica ao capitalismo. Por razão instrumental, a gente pode pensar que ela se opõe à razão crítica, né? O que acaba acontecendo da razão instrumental é que quando o sujeito ele acaba utilizando o conhecimento que ele tem para dominar e controlar
a natureza e os seres humanos, né? E o que isso acaba acontecendo? A ciência, ela deixa de ser uma forma de acesso aos conhecimentos, né, para que esteja um progresso coletivo, para se tornar um instrumento de dominação, poder, exploração, né? E isso acaba sendo muito perigoso, né, dentro desse sentido, porque permite que haja união entre totalitarismos e os grandes produtores. E aí a gente está falando especificamente de produtores culturais, mas não só, tá? Então a gente vai tentar trabalhar em cima dessas questões. Em 1947, ainda nos Estados Unidos e ainda já na égide de uma guerra mundial, embora a gente já estava havendo sinalização nesses anos de que talvez seria inevitável a derrota das forças totalitárias, tanto o Adorno e Horkheim escreve esse grande ensaio, que é a dialética do esclarecimento, tá? E aí eles fazem uma grande discussão sobre como as ideologias totalitária e capitalista da época, elas se uniram para fazer com que algumas lógicas prevalecessem, tá? Ela se tornou uma simbiose interessante porque os governos se beneficiariam disso, tá? Quando a gente pensa que a gente pode utilizar os conhecimentos como forma de instrumento de dominação e poder, é óbvio que eles vão querer fazer isso. E aí, uma das ferramentas seria a produção cultural massificada. E é aí que eles chamam também de superficial ou de pouco valor estético, tá? Qual que era a necessidade desse tipo de dominação? É para fazer com que haja uma domesticação, uma alienação das massas. Com isso, criava-se um ciclo vicioso, que é a redução da capacidade intelectual das pessoas, tá? Tem um quê de, como é que chama, de visão elitista, né, nessa concepção da escola de Frankfurt, tanto de Adorno e Horkheim, mas a gente não pode perder as referências, né? A gente lembra que naquele momento havia já uma corrida armamentista, havia o desenvolvimento de uma indústria bélica muito forte, os conflitos armados e muitas injustiças, né? Então, eles tinham uma concepção de que o iluminismo, embora tenha inaugurado a modernidade, e o iluminismo colocou a razão e a ciência, né, como uma espécie de potencializador do desenvolvimento do progresso social, e talvez por isso uma emancipação humana, na prática isso não estava acontecendo, tá? A crítica da razão instrumental se dirigia a esses obstáculos de fazer com que esse projeto emancipador realmente se acontecesse, tá? E a indústria cultural entra nesse sentido. Ela entra para ter certeza de que todo mundo vai consumir esses produtos, que são, aí a gente vai falar, e eles estavam falando muito especificamente da música, do cinema, da ascensão de produtos que estavam sendo disseminados pelo mundo, não como é hoje, globalizado, mas de uma forma que a gente via que era um poder de massa, né? Produtos massificados, e que todo mundo ia ser capaz de consumi-los sem mesmo que eles tivessem uma concepção, uma percepção, uma reflexão crítica. O que eles estavam querendo fazer é uma discussão em relação a massa versus o capital. O quanto uma cultura de massa, né, uma cultura que veio do anseio da grande população, ela não teria capacidade de ser dominada, controlada. Então, você, de certa maneira, você poderia pensar que dentro de uma cultura de massa, você poderia ter a emancipação do sujeito, assim como os ideais iluministas. Lembrando que quando estou falando aqui uma cultura solicitada pelas próprias massas, não é a cultura massificada, é uma concepção diferente, que daí vem a indústria cultural, tá? A indústria cultural, ela cria um mecanismo de formação de uma sociedade dentro dessa lógica capitalista, né, para reforçar as condições vigentes, tá, pessoal? Eu acho que esse é a grande discussão. A indústria cultural, e ela se tornou bastante peculiar, porque ela se utilizou muito fortemente dos meios de comunicação de massa, tá? Por isso que às vezes as pessoas fazem essas diferenciações, ou às vezes até confusões.
Habermas fez várias discussões em relação a isso, né? Ele que foi também ele acabou integrando, né? Ele foi parte da segunda geração da escola de Frankfurt. Ele utilizava essas discussões em relação aos meios de comunicação. Mas lembrando que quando a gente fala consumo de bens culturais, produção de bens culturais, a gente está falando de cinema, como dizia os estudos de Benjamin e também de Adorno, tá? Avançando aqui, o que a gente pode falar é que na concepção da escola de Frankfurt, a indústria cultural era fruto de uma oportunidade de expansão da lógica do próprio capitalismo sobre a cultura. A cultura estaria sendo utilizada, né? Para quê? Para poder utilizar, para poder fazer avançar o capitalismo para o mundo, para o globo, tá? Eles sabiam que havia um risco em cima disso. Lembrando que se utilizava, e aí a escola de Frankfurt, ela tem um viés de esquerda, né? A gente não pode tirar... não pode esquecer disso, né? A teoria crítica da escola de Frankfurt, ela exerceu muita influência sobre os movimentos sociais de esquerda e também nos movimentos estudantis, tá? E quando a gente está falando nesse sentido, eles bebiam na fonte do marxismo, tá? Eles, quando utilizam, por exemplo, a ideia de que as atividades superestruturais eram produzidas para o mercado e para a maximização do lucros, eles estão utilizando aquele conceito de Marx e de Engels, né? Sobre que eles utilizavam a ideia de superestrutura, que era a relação entre, não sei se vocês lembram, na época da faculdade, não sei se chegaram a estudar, mas a ideia da metáfora do edifício, para como explicar uma sociedade, né? E dentro da base, que seria uma espécie de alicerce, seria a infraestrutura mesmo, né? Que é que ele chama base, né? Estariam as relações de classe, né? Então aí a gente está falando de uma ordem natural. Só que a partir dessas relações de classe, né? Que é aquela coisa que Marx gostava de trabalhar muito, se estabelecia ou se fortalecia uma outra estrutura, que aí ele chama de superestrutura, né, na qual se erguia a sociedade, né, e aí havia outros elementos, né, que era a questão da construção da consciência, como política, filosofia, cultura, ciências e as artes também, tá, pessoal? A superestrutura, ele seria uma espécie de modos de pensar, e aí as visões de mundos e também outros componentes ideológicos para fazer a parte de dominação que se pretendia, tá? Eles consideravam que a ideologia era uma chamada de super estrutura ideológica, tá? No caso, o Estado seria uma superestrutura de política, né? E aí o que eles estavam falando que as atividades da cultura não ficaria isenta desse meio, tá? Ela também participaria disso. E aí, quando a gente fala nisso, a gente percebe que os fenômenos de uma cultura capitalista que surgiu demasiadamente tarde, né? De uma cultura que ela estava, de certa maneira, se transformando ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente vê que essa cultura, ela avançou, né? A gente pode utilizar outros termos que além da indústria cultural, mas o que a gente percebe é que esse tipo de dominação continua seguindo, tá? Ela é algo que não se encerrou. Para Adorno e Horkheimer, especificamente, eles achavam que o cinema e o rádio, eles já não tinham mais necessidade de se apresentar como arte, né? A arte naquela concepção iluminista, né? A arte como emancipadora do ser humano. Eles diziam que essas duas vertentes, esses dois instrumentos, eles na verdade não passavam de um negócio. E era utilizado como uma espécie de ideologia, né, dentro da ideia de superestrutura, para legitimar o lixo, tá? E eles falavam exatamente isso, que propositalmente produzem. Parece uma visão um tanto quanto, vamos chamar, negativista, né? E na verdade, né? Eles eram bastante críticos, eles queriam fazer dentro da ideia de uma razão instrumental, de que havia algo que as pessoas não estavam contando para todo mundo, e as pessoas estavam aceitando isso de bom grado, né? Porque a ideia dentro da indústria cultural é tudo que puder ser transformado em venda, vai ser transformado em venda. E é um fenômeno que foi criado para a indústria da indústria cultural coreana, para eles conseguirem entrar nesse universo. Eles criaram um produto vendável, um produto que pudesse fazer frente às ondas do capitalismo americano. E conseguiram, né? Se você analisar o
O BTS é um fenômeno mundial, né? Mas não só, tá, pessoal? Tudo que realmente puder ser transformado em arte vai ser. Beethoven é transformado em arte de venda. Até hoje, ninguém discute que Beethoven tem o seu valor, né? Isso é uma questão. A indústria cultural, ela utiliza uma estratégia bem perspicaz, bem interessante, de utilizar coisas que são representações dos próprios consumidores. Por que isso, pessoal? Para que as pessoas consigam compreender. O que ele está querendo dizer, e a indústria cultural, a Escola de Frankfurt, desculpem-me, ele está querendo dizer, é que a gente está vivendo uma era da heteronomia cultural, no sentido oposto da autonomia. As pessoas já não estão mais consumindo ou usufruindo, fruindo, né, da arte de uma maneira autônoma. Na verdade, nós estamos recebendo e consumindo produtos culturais porque eles estão nos impondo. A arte se tornou uma mercadoria, né? Existe, e aí a gente começa a entrar numa outra discussão, que é uma hierarquização das qualidades do que é arte, do que é bom, do que não é ruim. E essa é uma discussão que prevalece até nos dias de hoje, tá? A Escola de Frankfurt já fazia essa discussão dentro de uma visão, vamos chamar elitista, né? Uma visão, vamos chamar às vezes até do tipo, existe alta e baixa cultura, mas o que eles queriam dizer é que talvez o que as pessoas estavam consumindo, elas não necessariamente consumiriam se não houvesse essa imposição do capitalismo, tá? E a outra discussão que é muito importante, que eles acabam discutindo, né, é a questão que a arte, ela utilizando muitos os novos suportes de comunicação. Os meios de comunicação de massa se tornaram extremamente importantes para a difusão dessa arte plural, no sentido de ser massificada, né? De ela conseguir chegar em todos os cantos, em todos os lugares, tá? E aí a gente entra numa outra discussão, que quem fez essa proposição foi Walter Benjamin, que é a discussão da reprodução técnica versus a autenticidade, né? Ele escreveu um artigo em 1936, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Eu imagino que algum professor já deve ter falado isso para vocês, ou nos cursos anteriores que vocês fizeram, mas essa obra, esse artigo é um artigo daqueles que a gente chama seminais, né? Se você ler esse artigo hoje, você vai conseguir compreender e fazer reflexões sobre o que está acontecendo hoje no mundo à luz daquele artigo, tá? De tão importante que era. Basicamente, esse artigo ele fala que a era da reprodutibilidade técnica, ela acaba causando uma deteriorização da aura, né? A aura naquele sentido que é o valor, o que é único, singular da obra de arte, tá? E isso é algo que acaba criando um risco, né? Por quê? Porque com o advento da reprodutibilidade técnica, a capacidade de reproduzir em massa, o objeto artístico acaba perdendo a sua aura, né? A sua unicidade, a sua autenticidade. E aí ele faz que o valor de culto, ele acaba se transformando, né? A admiração por uma Gioconda, por exemplo, acaba se mudando radicalmente em função da tecnologia industrial vigente, já que a obra de arte não é única, então eu não preciso mais ir no lugar para admirar, eu posso ter ela em qualquer lugar. E nesse sentido, o valor de exposição se torna algo mais valioso. E aí que significa o quê? Eu posso recriar arte, eu posso ressignificar a arte, eu posso me remixar, que são coisas muito recentes, né, do mundo da convergência digital. E importante nesse sentido é você ganhar dinheiro. O importante é você distribuir cópias, faturar em cima da distribuição da obra de arte, né? Essa foto famosa, né, que foi feita de Che Guevara, do Corda, né? Ela hoje em dia se tornou um produto vendável no mundo inteiro, um símbolo, né, do socialismo, e que até hoje está sendo utilizado para vender dinheiro, né? Uma obra de arte, uma fotografia, que é uma obra de arte que tinha sua autenticidade, que se tornou um produto vendável para o mercado, tá? Isso é só para a gente citar um exemplo. Portanto, meio que fazer essa amarração aí, a indústria cultural está em todos os cantos, tá? A gente tem como característica a formação de um consumidor passivo,
o novo como manifesto imediato, no sentido de que o que é novo é melhor do que o que é velho, ultrapassado. Então existe uma demanda por tudo que é novo, por tudo que acaba me importando. E é uma forma de disseminação desse conteúdo de tudo para todos. Todo mundo vai receber isso. Todo mundo vai ser bombardeado por esses conteúdos, tá? E isso, em linhas gerais, faz com que os governos, sim, a indústria cultural está a serviço de governos, para poder prescrever o desejo do público, né? Isso é algo que a gente está acontecendo hoje. A lógica industrial, o cinema, a televisão, obedecem às regras dessa grande indústria, tá? A gente produz em séries, a gente tem divisão racional do trabalho, padronização, que é exatamente a lógica capitalista, né? É aquilo que as pessoas imaginam que deveria ser como propagação. Aí a gente pode dar um salto no tempo e pensar na ideia, na concepção de cultura mundo, tá, pessoal? É para falar que a gente tem novos padrões de consumo nos dias de hoje, tá? E aí a gente está falando basicamente de um mundo hipermoderno, um mundo em que há uma hipertecnização, as hiperconexões, há um hiperconsumo, o hiperindividualismo, né? Tudo exacerbado, né? A gente tem muita técnica, muita conexão, muito consumismo. O capitalismo se tornou globalizado, né? A cultura, ela se tornou a cultura como produto, como algo a ser vendável, algo que se universalizou em qualquer parte do mundo. Socialismo, capitalismo, qualquer planeta, a cultura é um produto, né? A cultura se tornou também global. Ela tem suas peculiaridades, tem suas características específicas de país para país, mas se a gente analisar globalmente, ninguém não tem mais acesso a ela. Todo mundo tem capacidade de receber essas mensagens onde quer que estejam. E existe um outro contexto que é de uma sociedade desorientada nos dias de hoje, tá? Todos esses são os pré-elementos necessários para a gente pensar que a gente está vivendo um mundo em que a cultura é necessária. Então, o que a gente vê aqui, dentro do que os autores que a gente vai discutir agora, que é o Lipovetsky e o Serroy, eles falam que a humanidade avançou das relações parenterais, passou pelas democracias modernas, para a gente chegar hoje em dia a algo que ultrapassou o conceito de democracia moderna, que é o individualismo e o consumismo, que ele chama, na verdade, de hiperindividualismo e hiperconsumismo. O que ele está querendo dizer? E aí eu acho que é algo que é bastante importante a gente discutir. Eles acham que existe uma hipertrofia da oferta mercantil, uma superabundância de informações e imagens, uma oferta excessiva de marcas, uma imensa variedade de produtos alimentares, de comida, festivais, músicas, que agora podem ser encontrados em toda parte do mundo, tá? Tanto Lipovetsky e quanto Serroy, eu coloquei aqui o link, tá? Então, quando eu compartilhar com você essa apresentação, tem um pedacinho do capítulo que a Companhia das Letras deixou para todos nós podemos absorver. O que eles estavam querendo dizer é que eles diziam, uma das grandes discussões que eles colocam, né, que a cultura mundo seria parte de uma cultura globalizada, né, que é ainda regida pelas lógicas do individualismo, do consumismo, típicas do sistema capitalismo, tá? O que eles quiseram, e aí eles não negam, eles bebem da fonte de Adorno e Horkheim da escola de Frankfurt, tá? Eles partem disso, só que eles dizem que existe uma especificidade, tá? Dentro do mundo atual, que é a tal da descentralização, que é a tal da centralidade dos meios de produção e uma desorientação de maneira geral da cultura, tá? O que eles querem dizer? Que existe uma pulverização contemporânea, atual, né, das relações identitárias, que na modernidade elas eram mais estáveis, tá? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam criando a ideia de que existe uma cultura globalizada em que há necessidade de uma comercialização também planetarizada desses meios. É o tipo assim, ou eu consumo isso, ou eu não vou fazer parte deste mundo, né? Se eu não tiver vivendo isso, parece que eu não estou fazendo parte dessa lógica. E isso dentro dessa concepção de que está havendo um mal-estar civilizatório, né?
no sentido de que dentro das reflexões do que esses dois autores trazem, né, que existe uma padronização dos mercados culturais, né, e ela é muito pautada pela lógica mercantil americana, né, norte-americana especificamente, que tende a homogeneizar as demandas dos consumidores. O que eles estão dizendo é que antes a gente tinha inimigos claros, distinções entre Ocidente e Oriente. A gente tinha uma discussão entre ditadura versus democracia. Em tese, né? A gente pode falar em tese porque essas discussões foram superadas. A gente não faz tanta a gente parece que meio que deu uma fluidez a essas discussões, não que elas não existam, mas a gente já superou. Parece que a democracia se tornou como uma questão quase universal, ninguém mais discute isso, né? A gente aceita mais as lógicas orientais, embora Eduardo Said está aí para dizer sobre a questão do orientalismo, né? Quando existe isso, só o que nos resta? A incerteza, e isso é algo bastante problemático. Aqui, uma pausa para eu buscar uma... Então, voltando, pessoal. Com isso, quando a gente fala que a gente está vivendo dentro da incerteza, né, de que talvez a gente não tenha inimigos tão claros nesse sentido, o que Lipovetsky e Serroy estão dizendo é que talvez aqueles temperos da vida, que faz a gente ter sentido, né, eles se tornam também produtos fáceis de consumo, né? A gente está literalmente imbuído nesse sentido, né? No sentido de que talvez a sociedade atual valorize alguns aspectos que em outros momentos não aconteceria, tá? Então eles querem discutir sim a formação de um mundo a partir de modelos, né, pedagógicos que a escola seria capaz de discutir, que a cultura ela tem que se utilizar no sentido de orientar a sociedade a partir de valores que sejam partilhados e sentidos que sejam naquela linha dos emancipatórios, tá? Porque um consumidor transnacional que deseja tudo, as mesmas marcas, o mesmo tênis Nike, o mesmo iPhone, e se comporta segundo o que diz a lógica, né, da sociedade globalizada tal, ela é uma cultura que não te cria a possibilidade de você se tornar emancipatório, tá? E isso, o que os autores estão dizendo é que a cultura se tornou um mundo cuja circunferência tem em toda parte e o centro em parte alguma. A gente já não tem um norte, né? Esse é um mundo complexo, é um mundo difícil, né? Que é o mundo das corporações. Quem manda, no final das contas, são grandes empresas tecnológicas do que mais um país dos Estados Unidos, mais do que uma Europa, Alemanha, Japão, né? No Oriente. E aí, com o fim da heterogeneidade da esfera cultural, e aí existe o começo da universalização de uma cultura mercantil, né? Essa é a lógica atual. Então a gente não está mais preso a alguns símbolos que demarcavam e delimitavam territórios, tá? Então essa discussão que eu quis colocar aqui, porque ela nos ajuda a pensar exatamente como é que está e como é que se insere a pauta cultural, né? O que vem a público? Será que a gente está entrando dentro dessa lógica de indústria cultural, de cultura mundo, ou será que a gente está pensando em uma outra lógica, né? Uma lógica que a gente tem como rompê-la, né? Começa aqui com uma frase da Ana Maria Baiana, né, que é uma jornalista radicada lá nos Estados Unidos, que ela fala: jornalismo de cultura, de artes e entretenimento só é superficial e tolo se assim é praticado. Quem o esvazia e reduz a mero agendismo, atrelado a praias lises, mostra-se cegos às enormes forças culturais que impulsionam, contêm, se espraiam, se erguem, se ocultam atrás de todos os sinais aparentemente triviais, né? O que ela quis dizer é que talvez a gente tenha a possibilidade de fugir desse mundo, né? A gente precisa ter concepção do que está acontecendo, né? Falando em termos práticos, o que tem pautado o jornalismo cultural, né? O que a gente meio que mostra o que está acontecendo, e aí eu estou falando não só de um veículo específico, mas de maneira geral de todos, né? É que a editoria de cultura, ela é uma prática e ela, de certa maneira, cria uma lógica que dá uma concepção social de cultura, de como o veículo de comunicação compreende a sociedade, tá?
Vou dar um exemplo muito prático aqui. Na Carta Capital, a gente dá cultura pop? Dá. Até porque a gente não despreza a cultura pop, mas a gente não está tão preocupado em seguir e ir atrás do que foi o último lançamento. A gente não está preocupado em, de repente, só falar porque acabou de lançar a temporada 12 da série tal e é a última temporada, a gente precisa seguir porque a gente ganhou em primeira mão e a gente vai falar. Talvez o que a gente está buscando é buscar trazer novos elementos dentro dessa mesma pauta, por exemplo, da pauta pop. O que as pessoas estavam falando, mas que talvez a gente está enxergando de forma diferente, tá? Nesse sentido, se a gente analisar quais são, se vocês fizerem um recorte, analisar o que cada veículo de comunicação, o que cada site cultural aborda, é muito paradigmático de mostrar como eles enxergam a cultura. Voltando novamente ao caso da Carta Capital, a gente dá temas muito, além de política cultural, que é algo muito intenso, a gente também dá muitas pautas para minorias, porque a gente acha que é importante, porque a gente acha que é relevante, porque a gente acha que ela não só tem poucas vozes nos outros lugares, mas como ela é também extremamente valorosa, algo que as pessoas deveriam prestar mais atenção. E eu acho que a gente não é um veículo de nicho, tá? Se a gente pensar nisso, outros veículos também estão trabalhando nisso, só que às vezes não tem essa pegada que a gente tem, tá? Porque a gente tem uma visão de mundo. Também temos que pensar que a pauta jornalística, ela deve pensar também uma concepção de cultura dominante da sociedade, tá? Em que sentido? Quer queira, quer não, os temas que acabam se perpassando nos veículos de comunicação, eles são aqueles temas que estão sendo girando, né? E que de certa maneira a gente sabe que a gente está sendo levado por uma agenda que não necessariamente seja o que está acontecendo. Existem vários fenômenos culturais que estão nascendo ali na base, em toda a América Latina, né? São coisas que estão acontecendo e que às vezes as pessoas demoram anos para conceber. Se a gente analisar a cúmbia, né, ali na região da Venezuela, Colômbia, né, e que ela tomou toda aquela parte norte, né, na linha do Equador ali, ela invadiu a região brasileira, a Amazônia brasileira, e tomou toda aquela... teve muita influência, muita familiaridade com o brega, então ela tem diferenciações que de certa maneira vai para a África também, tem muitas relações com outras formas musicais de lá, e a gente vê que existe uma espécie de intercâmbio cultural, né? Essa é uma pauta que a gente não fala muito, essa é uma pauta que de repente a gente tem pouco conhecimento, mas falar de cinema a gente fala bastante. Falar de exposições, porque elas são um must, né? Porque acabou vindo Basquiat, veio não sei quem, a gente acaba falando. Será que a gente não está, de certa maneira, pensando que a gente está falando isso, né? Por conta de uma agenda? E falando também que o jornalismo é uma prática comunicacional, tá, pessoal? Moldada pela cultura de massa, ou pela indústria cultural, ou pela cultura mundo. Eu acho que isso é uma discussão que a gente deveria pensar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que a cultura delineia a concepção social da cultura, a gente tem que pensar que ela tem que pensar e dialogar com o que é a cultura dominante da sociedade, que a sociedade quer, ou ela tem que talvez promover a cultura de massa, ou a indústria cultural, ou a cultura mundo, tá? São questões que se colocam aqui, em que a gente pode pensar que ela antagoniza duas visões distintas, a mercantilista e a antropológica. Quando a gente tem uma visão mercantilista, a gente está pensando muito na questão da agenda de artes, espetáculos, né? A ideia de que existem alguns produtos culturais que devem ser consumidos porque tem uma ordem, né? Porque tem uma ordem natural, porque ela está sendo apresentada agora. Já a visão antropológica, ela reconhece aquilo que difere do comportamento social padronizado. Então não é porque todo mundo está falando deste assunto que eu também vou falar. Não é porque as pessoas estão dizendo que aquilo é super importante que eu vou abordar. Então talvez a gente tenha essa outra visão que é antagonista, né? A visão mercantil. Eu não estou querendo dizer que a agenda cultural seja ruim, tá? E que a antropológica é melhor. Não é isso.
Vamos aqui acrescentar uma frase que eu coletei do JB Medeiros. Ele fala que o problema da cobertura midiática atual, né, é que muito do jornalismo está divorciado da realidade do país. Os jornalistas, né, vivem numa redoma, numa caixa de vidro, onde só interessa aquilo que possa vender e dar repercussão. Obviamente que ele está falando numa preocupação, numa tomada de que está tendo muita pauta submetendo-se à lógica da agenda da indústria cultural, né? Não vamos, e aí eu queria colocar uma perspectiva, né, de que talvez a abordagem da agenda, ela se tornou quase uma lógica das iniciativas midiáticas, né? O espetáculo precisa de mídia para ter público, né? Então a mídia, o veículo de comunicação, vai trabalhar para oferecer essa abordagem, vai apresentar o que é a programação da semana, o guia da semana, a Vejinha, Catraca Livre, né? Vão fazer isso para nós, tá? Só que talvez aí a gente tem que pensar que será que isso ainda é importante? Será que isso tem sua valoração? Lembrando que hoje em dia, segundo a teoria das redes, né, Manuel Castells é um dos grandes autores que fala sobre isso, do jeito que a atual comunicação é produzida, recebida, experienciada, ela vai ser difundida em larga escala por meio das interações sociais em rede. Sim, ele está falando nas redes sociais, está falando de um mundo em que talvez eu não faça mais a intercomunicação por meio da mediação dos meios de comunicações de massa. Que talvez eu não precise ter acesso a esses veículos para saber me orientar, para saber aonde que vai fazer, né? O que acaba acontecendo? Se eu quiser, eu posso pesquisar uma pauta do Google, uma pauta de... Quero saber qual filme está passando tal. Se vocês digitarem no seu celular, vocês vão saber exatamente quais cinemas tem. Você automaticamente, o Google vai te já ajudar a simplesmente comprar o bilhete do cinema, ou da live, ou de não sei o que. Por quê? Porque ele está num sistema cada vez mais interagido pelas redes sociais. Os veículos tradicionais, eles de certa maneira tinham e ainda têm muita influência no que é a conversa social, o buzz, aquilo que se está sendo discutido. O que acho que é um fenômeno mais recente é que a conversa também está sendo registrada, a conversa que está girando no entorno da rede social, ela acaba pautando os meios de comunicação, ou seja, não existe só mais uma mão dos veículos definindo as trend topics. Talvez por causa das trend topics a gente acaba produzindo conteúdos dentro dos veículos de comunicação, sejam digitais ou não, tá, pessoal? A gente está falando de um agendamento intermediático, tá? De uma relação nova do fazer jornalístico, de uma coisa que até pouco tempo não existia. Eu acho que é uma discussão que a gente pode ter em sala de aula daqui a pouco, quando a gente se encontrar. Como vocês se referenciam hoje para saber qual o filme que vocês vão assistir? Como você sabe se o filme é importante ou não? Como vocês pensam se vocês têm qual que é o filme que vocês vão assistir? Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de ver sites como o IMDb, ou ver também o Rotten Tomatoes, né, que ele vai lá e mostra exatamente o que outras pessoas estão pensando, o que outras pessoas estão avaliando. E isso eu acho que acaba criando uma outra lógica que talvez eu não precise mais da mediação de um crítico, um resenhista. E talvez eu fique pensando que, e eu estou falando talvez contra mim mesmo, tá? Contra a minha profissão, mas que talvez muito das coisas que estão acontecendo é dentro de um esforço coletivo, né? Da força da cultura da participação das que as pessoas dão notinhas, porque elas gostaram menos, gostaram mais, e talvez vai haver um nível de sofisticação em que talvez só as pessoas que são muito parecidas comigo eu vou conseguir um dia enxergar as avaliações de pessoas que têm minha afinidade. E a partir dali talvez tenha isso. Isso já acontece, né? Basicamente, se a gente analisar o algoritmo da Netflix, é isso, né? E talvez, quando a gente está trabalhando nessa nova linha, talvez a gente está pensando, será que a gente está rompendo paradigmas? Será que a gente está criando novas formas de apreciação cultural? Será que existe um surgimento de outros modismos, ondas? E aí talvez aquela ideia de produção de estranhamento, sentido, de formas que a cultura pressupõe, ela esteja de certa maneira nivelando de uma maneira que seja globalizada, universalizada, quase homogeneizada.
E aí eu fico pensando, cadê os espaços para diferentes, os desiguais? Por que que de repente eu não vou assistir um filme extremamente estranho que talvez ninguém assistiu, mas que talvez eu gostasse? Porque por um acidente na vida eu estava passando na frente do cinema, olhei o cartaz, gostei e entrei e adorei. Será que a Netflix te permite esse tipo de discussão? Não, só para não personificar. Será que a HBO também? Será que a Amazon Prime Video também está fazendo isso? Será que também na hora da produção da nossa pauta cultural, né? Será que a gente não precisa talvez se conectar, como diz o JB, se está desligado, a gente está não conectado com o mundo, né? Do ponto de vista econômico, político, ético, estético? Será que a gente não precisa também entender que existe uma lógica da mídia que faz com que mais do mesmo seja oferecido o tempo todo, né? Eu acho que isso é relevante de ser abordado e discutido, porque talvez é importante, muitas vezes, a gente sair um pouco da trilha de todo mundo, sair da agenda cultural que está imposta pelas assessorias de imprensa. Eu não tenho nada contra as assessorias de imprensa, pelo contrário, elas me ajudam enormemente, tá, pessoal? Elas são minha salvação muitas vezes. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente precisa ter uma noção de que talvez se eu seguir só o que todo mundo está dando, porque eu estou buscando cliques e likes, talvez eu corra o risco de perder a minha identidade, minha autenticidade, né? O que era a minha aura como jornalista, que pudesse produzir uma coisa que é uma reflexão maior dentro daquela visão antropológica e não mercantil, né? Então, às vezes eu preciso fazer isso, eu preciso decantar a pauta, deixar ela e ver qual é a reflexão que vai ter em cima disso. Será que isso é possível nos dias de hoje, em que tudo tem que ser feito em cima da hora, tudo muito rápido, tudo muito imediato, né? Eu acho que talvez o que a gente está percebendo é que muitas vezes a gente não tem esse tempo para a gente produzir esse tipo de coisa, de produção cultural fora da agenda cultural. A agenda, ela está viciando, isso é um fato. O jornalista, ele se torna preguiçoso, né? Ele acaba não querendo ir além, porque as pautas, elas acontecem naturalmente. Eu sei que nós, enquanto jornalistas culturais, nós também temos quase o dever de dar publicidade às boas coisas que estão acontecendo. A gente não tem espaço para tudo, a gente tem tempos finitos, mas talvez a gente não está, a gente está se acomodando demais a simplesmente aceitar só aquilo que está acontecendo. E talvez, se você não conseguir fazer conexão, ligar pontos, você está falhando nessa função. Eu acho que o jornalista, ele tem que trabalhar mais na linha de ser um curador de conteúdo, né? De ser alguém que vai trazer uma seleção mais sofisticada, e em cima até do que está sendo lançado, em cima do que talvez esteja acontecendo, em cima do que talvez seja relevante, mas fazer uma amarração, tá? De repente pegar vários lançamentos e costurar uma história, do que simplesmente dar uma por uma, porque cada uma vai dar uma lógica de posts, de likes, de coisas. Então acho que talvez seja isso. Entrando na nossa última parte aqui, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco do preparo da pauta, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão de como a gente faz uma produção de pauta, etc. Eu, só de brincadeira aqui nesse finalzinho, eu comecei a fazer um repertório. Quem é jornalista, obviamente, vai achar essa parte mais chatinha e até dispensável. Eu compreendo se vocês deram um skip, né? Um fast forward. Mas eu vou falar para quem não é jornalista, porque eu sei que algumas pessoas aqui não são jornalistas, então era legal que vocês concebessem o que é uma pauta final, né? Como é que ela é concebida, do que ela trabalha. Eu aproveito aqui para fazer uma difusão de alguns filmes de jornalismo, só para que vocês pensem exatamente, tenham como uma referência, tá? Tentando começar aqui com uma pequena revisão, né? Jornalismo é feito em cima de pesquisa, de observação, de entrevista, documentação. Às vezes eu posso simplesmente só fazer uma pesquisa de algum assunto e publicar uma matéria. Às vezes porque eu fui num lugar, assisti um show de música e vou fazer uma crítica. Às vezes eu fui lá e tive em contato com um ator, um diretor e faço uma entrevista. Às vezes por meio de alguma documentação histórica, em cima de alguns documentos que eu me debrucei, eu consigo produzir esses conteúdos
para a gente pensar o que é, né? Uma pauta. E aí, quando a gente vai falar de pauta, tá? A gente pensa assim, será que eu preciso de uma grande ideia? É uma grande ideia que norteia as nossas discussões? Bom, primeiro vamos lá. Respondendo à questão anterior, eu não acho que a gente precisa ter uma grande ideia, não. O que a gente precisa é discutir do que a gente quer falar. O que é esse grande assunto ou o pequeno assunto, né? E aí a gente precisa entender que existe um tema por trás dele. Quando eu vou falar de teatro, eu vou falar, mas que parte do teatro? Que gênero dentro do teatro eu estou falando? O que eu quero responder quando vou fazer uma matéria sobre as lives, sobre o momento atual do teatro. E aí eu pergunto, talvez, o que importa isso ao leitor? Embora nós, enquanto produtores culturais, enquanto jornalistas culturais, enquanto gente que está imbuído na arte e na cultura, a gente se importa muito com as pessoas que estão ali, o artista, né? Mas a gente nunca pode perder de vista que a gente está falando com o leitor, tá? Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas literalmente se esquecem, tá? E isso é algo que é a morte para o jornalismo. Quando eu também estou trabalhando numa pauta, eu preciso pensar o seguinte: quais são as implicações dela? Quem vai se beneficiar se eu publicar essa história? Quem vai se prejudicar? Na área cultural isso é menos evidente, né? Porque na maioria das vezes as pautas elas acabam não criando mal-estar, prejuízo às pessoas, na maioria das vezes. As pautas, elas são orgânicas, então elas precisam compreender que elas não estão soltas, elas têm uma origem, elas têm uma lógica, tá? E aí que a gente tem que ir atrás dela. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai construir essa reportagem, esse conteúdo, pensar quando que ela surgiu, como o passado tem a ver com o futuro, o que isso implica para o futuro, para que a gente pense nisso. Então, uma das dicas que eu dou para fazer jornalismo cultural, né, é que a gente tende a pensar que a gente tem que fazer mais pesquisa hoje em dia, mais observação, mais entrevistas, mais documentação. É sair um pouco da lógica do release, sair um pouco da lógica de que talvez eu dando uma meia dúzia de googada eu consiga achar as informações. É jornalismo investigativo mesmo, tá, pessoal? É aí escarafunchar um pouco mais além do que as pessoas conseguem encontrar por meio do Google, né? Eu acho que tem essa frase aqui da Ana Estela que é bem interessante. A internet tem deixado muitos jornalistas míopes. As pessoas vão até a sua primeira página. Eu acho que isso é meio que a morte. A gente precisa compreender, porque existe uma pluralidade de discursos que estão acontecendo. Se a gente analisar a própria algoritmização do Google, faz com que a gente acesse só os primeiros conteúdos, mas de repente a resenha, a crítica ou um ensaio que foi escrito por um professor da Universidade Federal do Ceará, porque o cara é especialista no cinema nordestino, era muito mais aprofundado para ele discutir Bacurau ou Pacarrete, por exemplo. E isso que a gente acaba acontecendo. Eu acho que se a gente fica limitado a ficar nas primeiras páginas do Google, a gente nunca vai além. Acho que também, para quem quer se enveredar nessa área, buscar ter trocas com jornalistas, tá, pessoal? Jornalistas são pessoas bastante abertas, elas são pessoas comunicativas, são pessoas que gostam de trocar figurinhas. Então, às vezes você tem uma sugestão de pauta, mas você não sabe se é legal ou não, converse com um jornalista que já é do mercado, que já atua, que já escreve num blog e troque mesmo figurinha, fala o que você acha disso, o que acha aquilo, tá, pessoal? Agora, vamos pensar o seguinte, tudo bem, eu tenho um assunto que eu acho que é bem legal, uma coisa bem específica, de repente eu quero fazer uma resenha, uma crítica de um filme, como é que é? Vamos ver lá o que vai acontecer na prática, como é que é a construção da pauta, qual que é o roteiro básico. Bom, primeiro você precisa saber se o veículo vai publicar a história, porque se você estiver publicando no seu próprio veículo, ok, não tem nem essa discussão, o interesse vai caber a você. Se não, se você está querendo fazer um freela, se você quer publicar em algum lugar, você primeiro precisa saber se o veículo tem condições ou tem interesse, né, de publicar essa história, né? Isso é uma questão inicial e uma condição sine qua non.
A gente, às vezes, pode ter riscos. Eu acho que o jornalismo cultural cada vez menos propício a isso, tá? Mas, como a gente está vivendo um mundo em que talvez as ameaças não sejam tão físicas, né? Como, por exemplo, seria se você estivesse fazendo uma cobertura de uma gangue, né? Ou de uma facção criminosa. A gente tem que lembrar que também você está submetido a uma opinião das redes. É uma opinião pública moldada pelas redes sociais. E aí eu fico perguntando se talvez você esteja preparado. Porque eu vou dar um exemplo. Suponha que você quisesse fazer um trabalho, um mini doc, você queira fazer uma resenha sobre um vídeo que foi lançado pelo Plataforma Brasil, por exemplo, a turma bolsonarista, né, a produtora audiovisual do bolsonarismo. E aí, você sabe, se você publicar aquilo, você corre grandes riscos nas redes sociais. Eles vão invadir sua caixa postal, vai estar cheio de gente stalkeando vocês, e eles vão trabalhar, eles vão escarafunchar a sua vida e vão expor vocês. Será que você está preparado para isso? Então tem que pensar nesse sentido também. E às vezes a pauta vem do lado de lá e vem enviesada. Às vezes vem dossiês, alguns assuntos que acaba caindo na tua mão e você tem que avaliar se vale a pena ou não, tá? Então, outra dica que eu dou é sempre desconfie, tá? Não existe fonte sem interesse. Aquele amigo seu, ele também tem interesse, tá? Às vezes são legítimos, às vezes ele só quer apresentar a obra de arte dele, às vezes porque você deu uma resenha pro disco inicial dele, ele vai querer que você dê uma nova resenha. É natural, absolutamente natural que isso aconteça, mas é bom que a gente fique claro, tá, pessoal? E sempre guarde sua documentação, tudo aquilo que você fez para pesquisar a sua matéria, guarde os arquivos por algum tempo na nuvem, tá? Quando a gente for trabalhar, e aí eu estou falando especificamente quando a gente for fazer um jornalismo mais investigativo na área cultural, porque ele existe, sim senhor, tenta fazer conexões na pauta, né? Nas grandes matérias é importante que a gente trabalhe nessa linha, né? Porque não pode simplesmente ser a denúncia pela denúncia, a gente tem que fazer as conexões, mostrar muita documentação para a gente mostrar o que está acontecendo, tá, pessoal? Você precisa ser organizado, né? Porque senão você pode se dar mal. Busque dentro de uma pauta, isso aqui é mais na hora de produção da pauta, né? Uma segunda opinião. Não deixe de ouvir o outro lado, né? Então você faça com que outra pessoa, o outro lado está sendo atacado, ele tenha espaço para falar, porque isso é jornalismo, tá, pessoal? Muito importante. Finalizando, eu queria falar sobre a composição de uma pré-pauta. A ideia é como se você fosse vender uma pauta, uma sugestão de pauta para um editor, pode ser para uma revista, para uma publicação, para um site, etc. E basicamente você vai mandar um e-mail. Só que em vez de mandar um e-mail e fazer uma coisa genérica, você já vende uma pauta mesmo, que é uma ideia do que você quer fazer. A ideia nessa composição que a gente chama de pré-pauta é que você tem que ter alguns elementos, né, para convencer a pessoa de que vale a pena embarcar nessa. Uma é dizer a notícia, não deixem de deixar claro que você tem algo do que vai fazer. Você não está falando assim, eu queria falar um pouco sobre a questão da Lei Rouanet. Isso é um tema. A gente tende a falar assim, eu quero saber quantas empresas ligadas ao governo Bolsonaro ganharam recursos da Lei Rouanet. É algo mais noticioso, é algo mais específico. Então, quanto mais vocês tiverem uma ideia concreta, objetiva, vocês mais conseguem convencer o editor de que aquela pauta vale a pena ser comprada, tá? Obviamente, você tem que sempre pensar no veículo de comunicação que você está direcionando. É interessante também, porque às vezes a pessoa não te conhece, não sabe com quem como você trabalha, etc. Você já direcionar quais são as fontes que você vai ouvir. Sejam personagens, sejam especialistas, tá? Você não precisa colocar o telefone da pessoa que você vai ter acesso e também não prometa pessoas que você acha que consegue, mas no final das contas você nem nunca teve acesso a elas. Então certifique-se que você vai conseguir entrevistá-las. Se você já fez um pré-contato com a fonte e ela fala topo da entrevista, beleza, pode vender para o editor, porque isso é mais um motivo, um elemento de convencimento.
Se você tiver documentos, você pode dizer que tem eles, não necessariamente compartilhar. Obviamente a gente está falando de locais em que nem sempre a gente tem confiança da relação que a gente tem para com o veículo de comunicação. Então, eu já vi situações, ou pelo menos ouvi relatos de que a pessoa vendeu a pauta para um veículo, o veículo recusou e em seguida ela fez a mesma pauta. Isso é obviamente antiético, mas não é impossível que aconteça. Então vocês percebem que nessa mensagem de um e-mail, que é a pré-pauta, vocês vão ter que deixar claro exatamente quais são esses elementos que você tem à disposição para poder convencer o editor de que você tem algo nas mãos. De maneira geral, o formato desse e-mail é bom que você tenha um cabeçalho. Se você for mandar um arquivo à parte, um arquivo doc, um arquivo Word, por exemplo, cria um cabeçalho. E aí você pode sugerir até um título, colocando também logo abaixo o nome do repórter com a data. Então você está falando assim, sou o Eduardo Nomura, hoje é 28 de abril, 29 de abril e pronto. Estou ali e meu título da matéria é algo tipo assim, bolsonaristas ganham mais recursos da Lei Rouanet. Ponto. Produtoras culturais ligadas ao bolsonarismo ganham mais dinheiro da Lei Rouanet. O cara já lê isso, já sabe do que se trata, ele fala, quero. Escreva aqui o tema. Aqui a gente está falando não o tema como eu havia dito antes, mas o que é exatamente a pauta, tentar explicar o que você vai fazer. Nesse caso, o exemplo de tela que eu falei, vocês vão simplesmente resumir, né? Dizendo assim, fizemos um levantamento dos últimos 3 anos das empresas que conseguiram captar recursos da Lei Rouanet ou teve seus projetos aprovados no PRONAC e quais deles são ligados a produtoras como XYZ, ok? Pode você também fazer, e às vezes é recomendável, mas não é obrigatório, fazer uma espécie de alinhavar os fatos que dão subsídio à sua pauta, porque nenhuma pauta surge do nada, ela tem um histórico por trás. Então se você puder fazer isso, ajuda também o editor a perceber que você não é um neófito, que você entende do riscado, que você conhece um pouco o background, a história. Então isso é legal, que mostra exatamente que você sabe do assunto. Não seja exaustivo, não seja muito detalhista, porque o cara vai ler aquilo como um e-mail, muito rápido. E é importante também, dentro dessa pauta que a gente está elaborando aqui, você dar o enfoque, que é para onde e como você vai fazer essa abordagem, talvez até dizendo como você vai abrir, quais são as fontes que você está consultando, etc. Você pode, não necessariamente, porque a gente está vendendo uma pauta, a gente não está vendendo uma reportagem pronta. Talvez seja o caso de você dizer quais são as perguntas que você vai fazer para as fontes, entre outras coisas. Mas não é obrigatório, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai sem necessariamente ter um roteiro de perguntas pronto. A gente vai falar isso na matéria de entrevistas. Finalizando aqui, a gente fala o que publicar, né? Acho que é importante a gente saber, quando a gente está fazendo jornalismo cultural de maneira geral, o que publicar no dia a dia. Eu tenho uma seção de notas, eu tenho uma agenda cultural, eu tenho algo ligado às grandes peças em cartaz, entre outras coisas. Então, o que eu quero fazer nesse encontro que a gente vai ter logo mais, né, um encontro que a gente pode ter contato mais próximo, a gente vai tentar tirar dúvidas, obviamente, mas também tentar fazer um exercício de construir uma newsletter cultural. Tá? Eu acho que é um exercício que eu já fiz isso antes, funciona bem e que ajuda vocês a não só interagirem com o assunto, mas perceberem a complexidade do processo de seleção que a gente tem de fazer diuturnamente, tá? Então vocês vão ser os gatewatchers do jornalismo cultural. A referência que eu dou aqui para vocês é entrarem nesse endereço aqui, bit.ly/news caixa alta CELAC, né? E aí eu vou estar coloquei vários releases que eu recebi ao longo dos últimos tempos para a gente fazer essa publicação, para que a gente possa fazer uma newsletter a partir de um número limitado de notas, tá? Então a gente não vai publicar tudo, vocês vão ver várias, mas vocês vão selecionar. E é claro que aquilo é só uma ideia. O repertório de vocês, aquilo que vocês já estão sabendo, aonde vocês trabalham, está tendo uma programação legal, coisas que vocês querem dar uma outra atuada para uma newsletter, tá valendo.